E aí, Tchê, beleza? Hoje eu tô passando aqui agora para responder umas perguntas que eu abri uma caixinha lá no meu Instagram. Aí já sabe, né? Segue a gente lá, @ogrocactus. E aí é o seguinte, eu abri uma caixinha lá e coloquei, né? Qual é a sua curiosidade em respeito à distrofia muscular, da qual é uma doença que eu sou portador. Então, a primeira pergunta que eu recebi lá foi o seguinte: se a distrofia é causada só pela questão genética. No meu caso, a minha distrofia, que é uma distrofia de cinturas, ela é provocada sim por um caráter genético. Então, assim, a pessoa não corre o risco de desenvolver essa distrofia de forma aleatória em algum momento da vida. Não, a distrofia muscular é uma questão genética que ela já vem pré-determinada no meu organismo, né, no organismo do portador, e de acordo quando ela atinge a fase que ela vai ter a manifestação dela, ela ocorre a manifestação. Alguma vez você tentou hemoterapia com plasma? Não, eu não tentei a hemoterapia com plasma, não sei até que ponto a minha crença nessa terapia me incentivaria a fazer uso dela. É uma terapia que eu conheço muito pouco, não tenho envolvimento com ela e até esse momento eu não senti necessidade de procurar por ela. Eu realmente assim não tenho muito conhecimento a respeito dessa terapia, então eu preferi não me envolver com ela. Colocou assim uma pergunta bem direta: você sente dor? Olha, dor todo mundo sente. Eu acredito que a pessoa enviou isso aqui se ela quer saber se a distrofia me causa alguma dor. A dor que a distrofia causa, ela é aquela dor de fadiga muscular. Quando você está extremamente cansado, eu sinto uma queimação no músculo. Um exemplo que eu sempre falo: pega um pacote de arroz de 5 quilos e segura com o teu braço espichado. É fácil, mas chega um momento em que você quer se livrar e soltar. Cansei. Essa é a dor que eu sinto. Então tem dias bons e tem dias que a dor está um pouco mais forte, depende muito do descanso. Se eu fiz o descanso correto, consegui ter um bom descanso, eu sinto menos dor. Mas ela é contínua, ela já faz parte do meu cotidiano, ela é recorrente. Eu recebi aqui também qual é a maior dificuldade. A distrofia muscular ela me causa limitações, né, na amplitude dos meus movimentos. Então eu tenho dificuldade de erguer os braços, por exemplo, acima da linha do ombro. Eu tenho dificuldade de me levantar sozinho de uma cadeira, porque dependendo da altura em que eu estou sentado, eu não tenho mais condições de me colocar em pé. Eu não consigo mais caminhar longas distâncias, né? Tudo que eu vou caminhar são pequenos trajetos, digamos assim. Eu caminho dentro de casa, caminho pelo pátio da casa, mas, Mário, vamos no supermercado a pé. Não vou. Mário, vamos fazer compras no supermercado. Ok, eu vou. Porque daí eu chego lá, me agarro no carrinho e vou caminhando devagarinho, né? Firme no carrinho de compras e aí eu vou caminhando, vou tranquilo. Mas se eu preciso fazer já uma caminhada um pouco maior, eu já não vou, eu já fico pelo auxílio já ocupo o auxílio da cadeira de rodas daí, porque a questão fica bem mais prático, né? Uma praticidade bem maior de deslocamento e tal, agilidade no dia a dia. E ainda tem o seguinte, né? Eu recentemente fiz um exame e foi detectado que eu tenho uma... Como é que é a palavra? Uma hemofilia.
que ela dá no fator 8 do meu sangue, né? Uma deficiência também no fator da vitamina K. E isso faz com que eu tenha sangramentos, assim, os meus cortes, os meus machucados, quando sangram, sangram muito. E é muito difícil parar o sangramento. Então, se eu estiver caminhando, por exemplo, e já aconteceu muito, de eu tropeçar e cair, a chance de eu me machucar, cortar um supercílio ou alguma coisa desse jeito é muito grande. Então eu opto em andar de cadeira de rodas quando eu preciso ter algum deslocamento assim maior, é mais seguro, né? Vou preservando agora um pouco mais cuidadoso. Você faz fisioterapia? A questão da fisioterapia é uma questão bem delicada, porque todas as vezes que eu procurei a fisioterapia, eu acabei que aumentou a minha dificuldade em certos pontos. Claro, ocorre uma melhora, eu tenho um ganho de massa, eu tenho um ganho de força bruta, eu fico realmente mais forte, mas de repente assim cai. Eu perco essa capacidade. E aí a hora que cai, ela regride mais do que quando eu não tinha feito a fisioterapia. Então, assim, eu fui investigar o porquê disso e realmente a fisioterapia ela acaba que acelera o processo da distrofia muscular, porque a distrofia muscular ela queima a massa magra do músculo. Ela não queima só a gordura. Por exemplo, a pessoa vai lá, vou fazer academia, aí você tem, um exemplo, 100 quilos. Aí você baixa para 90 quilos, você perdeu gordura. Depois, com o tempo de treinamento, você volta a ter 100 quilos, mas aí você tem 100 quilos de massa magra. Quando esse processo ocorre no meu organismo, ocorre uma perca muito grande de massa magra daí. Eu fico mais fraco, então assim, eu, por opção minha, prefiro me manter afastado da fisioterapia, que é uma maneira que eu encontrei de preservação dos meus músculos. Então essa é a minha opção de uma forma que eu tenho de me preservar mais da forma que eu estou e retardar o quanto mais as minhas dificuldades. Com quantos anos você descobriu e como? A distrofia muscular, ela começa, o start dela é aos 15 anos de idade. Mas veja bem, isso é uma coisa interna, dentro do organismo. E a pessoa não tem o conhecimento. Eu não tinha o conhecimento de que eu era portador dessa distrofia muscular. Então o meu comportamento, quando eu jogava basquete, eu jogava handebol, eu jogava futebol, andava de bicicleta, praticava natação, tudo, uma vida normal. O que acontecia? Eu me sentia cansado, mas isso era algo meu, porque eu achava que todo mundo ficava cansado como eu estava cansado, porque eu via meus amigos cansados também. E aí eu ficava pensando assim, né? Isso é normal. Então, aos 15 anos de idade, ela teve o start, começou. Mas era muito sutil, algo praticamente imperceptível. Depois, ao decorrer, conforme eu fui crescendo, fui envelhecendo e fui praticando esportes, eu comecei a perceber que eu tinha umas dificuldades maiores. Teve até um lance assim que eu estava na academia praticando musculação, né, halterofilismo, e travei. Não era para ter travado daquela forma se o meu organismo fosse normal. Como eu sou portador dessa distrofia, eu travei daquela forma e aí não recuperei de novo. Vocês entenderam? Começa assim, você vai lá, faz a prática física e aí eu ganhei força, eu fiquei mais forte, eu ganhei massa muscular, mas aí de repente assim ela regride. E quando ela regride aí causa muita dor, causa náusea, assim, sabe, dá até ânsia de vômito. E é muito forte isso, e isso faz muito mal.
E aí quando você volta, por exemplo, se você para de praticar um esporte, você para de frequentar a academia, você perde aquela força extra, digamos, que você tinha, mas você volta no estágio em que você estava. Você dificilmente fica mais fraco do que você já era. Ou seja, conforme o organismo vai envelhecendo, nós vamos perdendo a capacidade de regeneração muscular, normal, as pessoas envelhecem, todos os organismos envelhecem, só que no caso de quem tem a distrofia muscular, esse envelhecimento ele é mais agressivo. Então, assim, a perca muscular é mais acelerada e isso causa uma dificuldade maior. Como a doença afetou o senhor na questão psicológica? A questão psicológica é uma questão muito delicada. Eu não posso chegar aqui também e falar que eu não tive nenhuma dificuldade psicológica, porque obviamente você tem uma dificuldade, né? Você olha para aquilo que você quer fazer e você não consegue, isso cria uma frustração. Só que ao mesmo tempo que cria essa frustração, ela me trouxe muitas oportunidades assim de viver coisas que eu não teria vivido, de participar de coisas que eu não teria participado, e aí acaba que uma coisa equilibra a outra e a gente vai procurando alento com os amigos, com a família, com as pessoas que estão no nosso redor. E isso traz para a gente também uma responsabilidade muito grande, porque a partir do momento que eu permitir que eu esmoreça, que eu perca a vontade, eu vejo que afeta as pessoas que estão ao meu redor. Então, eu me mantendo bem, me mantendo firme, as pessoas que estão comigo também vão ficar firmes. Elas também vão sentir isso daí. Elas vão sentir essa vontade que eu tenho de viver e vão viver comigo. Então, essa é a grande chave de você superar uma barreira psicológica, que no caso é uma tristeza muito grande. A distrofia muscular tem cura? Bah, não tem. Ela não tem cura. Infelizmente, ela não tem cura. Existem muitas pesquisas, muitos estudos, já fui atrás de tudo, todas as possibilidades eu já fui investigar. E aí, o mais próximo que está chegando já é com nanotecnologia, já é com células-tronco, mas é tudo muito experimental ainda. Então, assim, hoje eu tenho 41 anos de idade, superei muitas dificuldades físicas e psicológicas para chegar até aqui. Sou definido pela minha família, pela minha companheira, pelos meus amigos e pela distrofia. Todo esse conjunto faz eu ser quem eu sou. E eu tenho muita vontade de viver, tenho muita vontade de conviver com as pessoas. Acredito que ainda vamos fazer muita coisa juntos. Comenta, compartilha, dá um schmitt no vídeo, se inscreve no canal e não esquece do seguinte, ó, por exemplo, Mário, quero saber, tal, pode comentar, pode perguntar, não tem problema nenhum de responder, é uma satisfação sempre a gente estar interagindo. Segue as nossas redes sociais e tamo aí, até a próxima. Bate! Partimos!